Vamos mensurar agora a perimetria dos membros inferiores. Perimetria da coxa e a perimetria da perna, tá? Para isso, o procedimento é o paciente em decúbito dorsal, o fisioterapeuta em pé ao lado do membro a ser avaliado. Vamos posicionar a fita métrica a partir da EIAS até o bordo superior da patela. Então, nós temos aqui 45 graus. Eu vou, então, dividir em 3 partes esses 45 graus. Então, eu vou dividir aqui os primeiros 15 centímetros, depois 30 e depois 45. Então, a distância de os primeiros 15 centímetros, que é o terço proximal, dá 7,5, vou fazer a mensuração bem proximal. Depois aqui entre 15 e 20 vai dar 22,5 e depois entre 30 e 45 vai dar 37,5. Tá? Então eu vou fazer a marcação a partir desses pontos médios. A gente coloca a fita métrica aqui por baixo do paciente relaxado, e aí nós fazemos a mensuração, por exemplo, do diâmetro distal da coxa do paciente, tá? Então, o diâmetro distal da coxa do paciente, aqui no exemplo, está marcando 52 centímetros, e a gente vai arrastando a fita métrica para os pontos que nós marcamos, agora para o terço médio da coxa, 67 centímetros, e na virilha bem proximal do paciente mesmo, nós vamos fazer a marcação do terço médio, aproximadamente aqui no exemplo de 72 centímetros, tá? Então, a gente mensura o comprimento do fêmur, da coxa, da EIAS até o bordo superior da patela, divide em 3 partes e tira a distância média entre esses pontos. A gente vai ter a mensuração do diâmetro distal, médio e proximal. Para a perna agora, para a perna nós vamos pegar o bordo inferior da patela, né, o ápice da patela, nós vamos até a interlinha articular do tornozelo. Aqui está marcando 39 centímetros, então nós vamos fazer uma marcação aqui de 13, depois uma marcação de 26 e a marcação de 39. Então, a marcação aqui de 13 centímetros, a metade de 13 centímetros vai dar 6,5. Então, eu vou fazer essa marcação aqui, 6,5. Depois de 13 até 26, vai dar também uma diferença de 6,5. Deixa eu botar a marcação aqui. E aqui, mais 13, faz a marcação em 6,5. E agora nós vamos passar a fita métrica por baixo da perna do paciente para poder fazer a mensuração da perimetria do terço proximal, 38 centímetros. Arrasta a fita métrica para o próximo marcador, 35 centímetros. E aqui no distal é o menor diâmetro que a gente espera. Nesse exemplo aqui, 22 centímetros, tá? A orientação é a mesma, só os pontos anatômicos aqui mudam, tá bom? Então, a gente mensura do ápice da patela, do bordo inferior, até a linha articular do tornozelo, marca os pontos que divide equidistante, e aí pega a distância média entre cada um desses pontos para ter o diâmetro proximal, diâmetro médio e diâmetro distal. Precisa mais de canto. Nós vamos mensurar agora a medida de comprimento dos membros inferiores, tá? Nós vamos usar uma fita métrica, o paciente ele fica deitado em decúbito dorsal e nós vamos fazer 4 medidas. 3 são 3 medidas consideradas aparentes e uma medida real do membro inferior. As 3 medidas aparentes é porque os 3 marcos anatômicos estão acima do centro da articulação do quadril, que é onde começa o eixo do membro inferior. E a medida real, que é do trocânter maior, já é o eixo do membro inferior propriamente dito, tá? Então, isso não é um consenso na literatura, eu estou mostrando esse modelo aqui que é o mais amplamente utilizado, mas vocês, porventura, vão encontrar autores falando de maneira diferente.
Nós vamos iniciar aqui fazendo pelo membro inferior direito, no exemplo, medindo do pubis para o maléolo medial, do umbigo para o maléolo medial, da EIAS para o maléolo medial. Essas três são as três medidas aparentes. Vamos fazer uma média aritmética delas e depois do trocante maior do fêmur para o maléolo lateral. E aí vai ser a medida real do membro inferior. E aí nós vamos fazer numa perna, vamos fazer na outra. A gente vai ter a medida aparente, a média das três da perna direita, com a média das três da perna esquerda. Então, a gente vai comparar essas duas médias. E a gente vai ter a medida real da perna direita e a medida real da perna esquerda para fazer as comparações, tá bom? Vamos iniciar. Palpando aqui então a EIAS, nós vamos até o maléolo medial, está dando 86 centímetros. Depois nós vamos fazer a marcação do umbigo do paciente, da cicatriz umbilical, até o maléolo medial, está dando 96 centímetros. E depois nós vamos dar sínfise púbica ao maléolo medial, dá 80 centímetros. Então a gente vai ter 86 mais 90 e quanto que deu? 90 e pouco mais os 86. A soma disso aqui deu 262 centímetros, que dá uma média de 87 centímetros. Tá? Então, a medida aparente do membro inferior direito é 87 centímetros. E agora nós vamos fazer a palpação do trocânter maior do fêmur. E aí nós vamos fazer a medida do trocânter maior até o maléolo lateral, que dá 80 centímetros. Tá? Então nós temos a medida real, 80 centímetros, e temos a média das três mensurações aparentes. Essa média foi 87 centímetros. É esperado que a média aparente seja maior do que a média real. A gente faz do outro lado e compara essas mensurações, ok? Nós vamos fazer agora a mensuração da perimetria em 8 para o tornozelo. Esse é um procedimento muito realizado, principalmente nos pacientes que tiveram entorse de tornozelo, os pacientes que têm lesão do tendão de Aquiles. Tá? Então, esse procedimento de perimetria, ao contrário dos demais, que envolve o diâmetro do braço, antebraço, coxa e perna, ali o objetivo maior é ver trofismo, né? E pode ser visto edema também, mas esse aqui, prioritariamente, o uso dele é para avaliar o edema de tornozelo, tá? Chamado perimetria em 8. Nós vamos pegar o início da fita métrica e vamos colocar o ponto zero no tendão do tibial anterior. Então a gente pede ao paciente fazer uma contração isométrica de dorsoflexão com inversão, a gente encontra o tendão do tibial anterior e o ponto zero vai ficar neste marco. Nós vamos pegar a fita métrica passando pelo maléolo lateral, por trás do tendão de Aquiles, passando pelo maléolo medial, e aí ele vai tocar aqui o ponto inicial, no tendão do tibial anterior. Nós vamos levar a fita em direção à base do quinto metatarso, e vamos passar ela pela planta do pé, tangenciando o osso do navicular, até chegar no ponto zero novamente, 51 centímetros. Tá? Nós fazemos essa figura de 8, esse procedimento no tornozelo esquerdo, depois a gente faz no tornozelo direito e compara. Iniciaremos agora a avaliação goniométrica da amplitude de movimento de flexão e extensão de quadril. Para isso, o paciente precisa ficar em decúbito dorsal, na beira da maca. O fisioterapeuta ficará em pé ao lado do membro que será avaliado e para isso utilizará um goniômetro. O centro do goniômetro será posicionado no centro do trocânter maior. A haste fixa ficará paralela ao eixo longo do tronco e a haste móvel ficará paralela ao eixo longo do fêmur. Nós nos posicionaremos da seguinte forma. Palparemos, fazendo a rotação interna e externa atrás do trocânter maior. Palparemos e encontraremos o centro do trocânter maior, onde será o ponto de referência do centro do goniômetro.
a haste fixa ficará paralela ao tronco e eu solicito para o paciente fazer a flexão de quadril o máximo possível. E ao final disso eu alinho a haste móvel em direção ao centro da articulação de joelho. E aqui eu mensuro a flexão máxima de quadril. Da mesma forma, para extensão, eu peço para o paciente fazer o movimento de extensão e, obviamente, aqui vai ser o posicionamento no 0 graus. Para fazer a solicitação da hiperextensão de quadril, eu peço para o paciente virar em decúbito ventral. Isso. Ver um pouco mais para a beira da maca. E os marcos anatômicos serão exatamente os mesmos. O centro do goniômetro ficará no centro do trocânter maior, a haste fixa paralela ao eixo longo do tronco e a haste móvel paralela ao eixo longo do fêmur. Eu solicito para o paciente fazer uma hiperextensão de quadril, tomando cuidado para ele não fazer uma hiperlordose lombar, porque na hora que começa com a hiperlordose lombar, nós deixamos de fazer o movimento no quadril e começamos o movimento na lombar. Pode voltar, só para a gente iniciar o teste novamente. Pode fazer o teste. Isso. Ela faz a elevação e hiperextensão e eu acompanho com o eixo móvel aqui, com a parte móvel do goniômetro, para o centro da articulação do joelho e mensura a amplitude de movimento. Pode voltar. Essa é a forma de avaliação da amplitude de movimento de flexão, extensão e hiperextensão do quadril. Avaliação da amplitude de adução e abdução do quadril. Mais uma vez, o paciente ficará deitado em decúbito dorsal, próximo à beira da maca. Para a abdução do quadril, o fisioterapeuta deverá estar contralateral ao membro avaliado, de forma que o centro do goniômetro vai ter o referencial anatômico a IAS, então você palpa a IAS, o centro do goniômetro ficará nesse posicionamento. A haste fixa ficará alinhada entre as IAS, então ela vai ficar alinhada da IAS, que será avaliada como ponto de referência para amplitude de movimento, direcionada à IAS do lado contralateral, do membro inferior contralateral. E a haste móvel ficará paralela ao eixo longo do fêmur, apontando para o centro da patela, acompanhando o movimento de abdução do quadril. E solicito para o paciente fazer esse movimento, pode fazer, e verifica o máximo de amplitude permitida. E volta. E dessa forma eu consigo mensurar a amplitude de abdução do quadril. Já para o movimento de adução do quadril, o paciente também estará em decúbito dorsal, sendo que agora o fisioterapeuta ficará posicionado homolateral à perna avaliada, ao membro inferior avaliado. Para isso, eu solicito para o paciente fazer uma abdução do membro inferior contralateral. Os marcos anatômicos também serão os mesmos, então o centro do goniômetro ficará alinhado com a IAS do membro inferior avaliado. A haste fixa ficará direcionada para a IAS do membro inferior contralateral e a haste móvel acompanhará o eixo longo do fêmur direcionado para o centro da patela. E assim eu peço para o paciente fazer uma adução máxima e acompanho o movimento para verificar a amplitude de movimento permitida. Pode fazer o movimento. Isso. E dessa forma eu tenho uma mensuração tanto de abdução quanto da adução do quadril. Faremos agora a avaliação de rotação interna e externa do quadril. Para isso, o paciente fica sentado na beira da maca e o fisioterapeuta fica homolateral ao membro inferior avaliado. O posicionamento do goniômetro será da seguinte forma. A haste fixa ficará paralela ao solo, o centro do goniômetro será alinhado à tuberosidade anterior da tíbia e a haste móvel acompanhará o eixo longo da tíbia. Para fazer a mensuração da rotação externa do quadril, eu solicito para o paciente fazer uma abdução do membro inferior contralateral e solicito para girar o tornozelo para dentro, girar o pé para dentro. Por quê? Porque dessa forma eu faço uma rotação externa do quadril. Já para a rotação interna do quadril, eu solicito para o paciente girar o tornozelo, o pé, para fora. Então vamos lá fazer as mensurações goniométricas. Tuberosidade anterior da tíbia ficará ao centro do goniômetro, a haste fixa ficará paralela ao solo e solicito para o paciente girar o pé para dentro. Isso.
E dessa forma eu avalio a amplitude de rotação externa, tomando cuidado com as compensações. Pode voltar para a linha média. O outro membro não precisa estar em abdução nesse momento, para fazer a avaliação da rotação interna. E da mesma forma agora, seguindo os marcos anatômicos, eu solicito para o paciente fazer a rotação interna do quadril, tomando cuidado com as compensações do tronco. Voltou. Pronto. E dessa forma eu tenho uma amplitude de rotação externa e rotação interna do quadril. Avaliação da amplitude de flexão, extensão e hiperextensão do joelho. Para essa mensuração, nós solicitamos para o paciente ficar em decúbito ventral, na beira da maca. O fisioterapeuta fica homolateral ao membro inferior avaliado. É importante que o paciente de decúbito ventral deixe os pés fora da maca, porque o pé pode ser um impeditivo nos últimos graus de extensão de joelho. Então vamos lá para o posicionamento do goniômetro. A haste fixa do goniômetro ficará paralela ao eixo longo do fêmur, o seu centro direcionado para o centro do trocânter maior. A haste móvel ficará paralela ao eixo longo da fíbula, em que seu centro também ficará agora direcionado para o centro do maléolo lateral. E o centro do goniômetro ficará alinhado na interlinha articular do joelho. Então vamos para as mensurações. Então, posicionei centro do goniômetro alinhado com a interlinha articular do joelho, haste fixa paralela ao eixo longo do fêmur, direcionando para o trocânter maior, e haste móvel alinhada ao eixo longo da fíbula, direcionado para o maléolo lateral, e solicito para o paciente fazer uma flexão de joelho. Essa é a máxima amplitude. Pronto. E aqui eu tenho a amplitude de flexão do joelho. Da mesma forma, para fazer a mensuração da extensão de joelho, solicito para o paciente fazer o máximo de extensão, aí você imita aqui um bloqueio articular, certo? O máximo de extensão possível, e de repente o paciente só tem essa amplitude de movimento, e aqui eu mensuro essa amplitude seguindo os mesmos marcos anatômicos. Entendendo que para a extensão completa, sem falar de hiperextensão, nós esperamos que o paciente tenha 0 graus de amplitude de movimento. Se no caso o paciente tem algum déficit de amplitude de movimento para a extensão de joelho, por exemplo, nesse caso, fazendo a mensuração, eu encontro aqui um déficit de 24 graus de amplitude de extensão de joelho, isso deve ser descrito da seguinte forma: extensão de joelho menos 24 graus, que é o que falta para ele alcançar os 0 graus, que seria a amplitude completa. Então eu acabo considerando menos 24 graus, porque seriam 24 graus de déficit para ele alcançar os 0 graus de extensão completa de joelho. Avaliação da hiperextensão de joelho. Para avaliarmos adequadamente a hiperextensão de joelho, eu solicito o paciente ficar em decúbito ventral, mas agora, diferentemente da primeira avaliação que eu precisava só do pé fora da maca, eu preciso que o paciente tenha da base da patela para baixo fora da maca. Porque dessa forma eu coloco com o peso da perna e o peso da gravidade, pode relaxar, o joelho em hiperextensão. E eu consigo identificar nesses casos as presenças de déficit de hiperextensão de joelho. E como nós faremos essa mensuração? Nós podemos utilizar o goniômetro, mas não agora a mensuração em graus. Nós faremos essa comparação fazendo a mensuração em centímetros, comparando a diferença do déficit de hiperextensão do membro lesionado, do membro que passou por algum procedimento cirúrgico, por exemplo, com o membro sadio, com o membro assintomático. Dessa forma, eu encontro as assimetrias de hiperextensão de joelho, comparando o lado lesionado com o lado não lesionado. E para isso eu levo em consideração a altura do calcanhar. Então nós encontramos aqui, nesse caso fictício, uma diferença de mais ou menos 7 centímetros de hiperextensão do lado esquerdo comparado com o lado direito do paciente. Avaliação da amplitude de movimento de dorsiflexão e flexão plantar do tornozelo. Importante, para iniciarmos essa avaliação da amplitude de movimento, o pé está em posição neutra, porque a própria gravidade e o peso do pé acaba colocando o pé já em flexão plantar. Então nós não podemos partir dessa amplitude como sendo um marco zero. É importante nós alinharmos
no neutro, no zero, certo? E a partir disso eu faço a avaliação tanto de dorsiflexão quanto de flexão plantar. Iniciando a avaliação de dorsiflexão, eu vou ter a haste fixa paralela ao eixo longo da fíbula, a haste móvel será paralelo ao eixo longo do quinto metatarso e o centro do goniômetro ficará abaixo do maléolo lateral, respeitando esses referenciais anatômicos. Colocando nesse posicionamento, então eu solicito para o paciente fazer a dorsiflexão e verifico qual a amplitude de movimento que ele alcançou. E da mesma forma, eu solicito para o paciente na posição neutra, em 0 graus, certo? E agora faz a flexão plantar. Exatamente. O que é importante? Aqui eu estou fazendo essa mensuração de frente para o membro inferior do paciente, mas o correto é a gente estar de lado. Estou fazendo dessa forma meramente por motivos de filmagem, porque senão eu ficaria de frente e você não conseguiria visualizar. Mas ao você fazer a mensuração, é importante que você esteja acompanhando bem de frente a mensuração da amplitude de movimento com o goniômetro e não dessa forma que eu estou. Como eu falei, reforço mais uma vez, isso aqui é só para fins de filmagem. Avaliação da amplitude de inversão e eversão do tornozelo. O paciente fica sentado, fisioterapeuta homolateral ao membro inferior avaliado. Pé eu coloco na posição neutra, eu não deixo em flexão plantar nem em dorsiflexão, coloco em posição neutra. A haste fixa ficará paralela à fíbula, a haste móvel ficará na planta do pé do paciente e o centro do goniômetro ficará abaixo, mas alinhado à base do quinto metatarso. Então ficará, você palpa a base do quinto metatarso, ficará nesse posicionamento. E eu solicito dessa forma o paciente fazer o movimento de inversão. Faz o movimento de inversão e eu acompanho o movimento deixando a haste fixa ainda paralela, ainda alinhada com a fíbula, e eu tenho que garantir que a minha haste móvel vai ter todo um contato com a planta do pé do paciente. E dessa forma eu mensuro a amplitude de inversão. Para a amplitude de eversão do tornozelo, os marcos anatômicos serão até semelhantes, sendo que levando em consideração referenciais anatômicos mediais. Então a haste fixa ficará paralela à tíbia, a haste móvel ficará também na planta do pé do paciente, sendo que agora o centro do goniômetro ficará alinhado com a base do primeiro metatarso, não do quinto, agora a base do primeiro metatarso, sendo que abaixo, deixa eu palpar, pronto, base do quinto metatarso, certo? E solicito para o paciente fazer um movimento de eversão. O movimento de eversão é bem menor que o movimento de inversão e eu tenho que manter a haste fixa alinhada com a tíbia, mantenho a haste móvel em contato com toda a planta do pé do paciente e o centro do goniômetro está tendo como referencial anatômico a base do primeiro metatarso. E aqui faço a mensuração. Para a técnica de manutenção de amplitude de movimento de dorsiflexão e flexão plantar, o fisioterapeuta deve estar homolateral, a perna que será mobilizada, e deve estar na altura do tornozelo do paciente. A mão inferior estabiliza o calcâneo e a região anterior do meu antebraço vai entrar em contato com a planta do pé do paciente. E a minha mão superior vai estabilizar tíbia e fíbula distal acima do maléolo medial e lateral, isso para manutenção da dorsiflexão. Eu faço esse movimento para fazer a técnica para dorsiflexão. Já para a flexão plantar, o contato da minha mão inferior, da minha mão distal, vai ser o mesmo. O que muda é o contato da minha mão superior, que vem para a região do dorso do pé. Então eu faço dessa forma. Combinando os movimentos, é importante haver essa troca. Para a dorsiflexão, eu estabilizo acima dos maléolos e para a flexão plantar, minha mão superior vem para o dorso do pé do paciente. E assim eu aplico a técnica. Vejam como eu acompanho com o meu corpo durante a aplicação da técnica. A técnica para manutenção de amplitude de movimento de inversão e eversão do tornozelo será com o mesmo posicionamento tanto do paciente quanto do fisioterapeuta a aplicação da técnica de manutenção de dorsiflexão do tornozelo. Então, mais uma vez, relembrando, minha mão
superior vai ficar acima do malelo medial e lateral, estabilizando esse segmento, e minha mão inferior vai ficar estabilizando aqui o calcâneo e meu antebraço na planta do pé do paciente. Nós sabemos que o movimento de inversão e eversão ocorre na subtalar, entre o talos e o calcâneo. Então, minha técnica para manutenção de amplitude de movimento vai ocorrer um movimento justamente mobilizando o calcâneo. Então, eu faço uma técnica para inversão e para eversão. Dessa forma, eu faço a técnica para manutenção de amplitude de movimento, do movimento de inversão e eversão que ocorre na articulação subtalar. Técnica para manutenção de amplitude de movimento de flexão e extensão de quadril e flexão e extensão de joelho. Essa técnica nós fazemos os movimentos, tanto da articulação do quadril quanto do joelho, de forma combinada. Então, o fisioterapeuta deitado em decúbito dorsal, na beira da maca, fisioterapeuta homolateral ao membro inferior que será aplicada a técnica, mão inferior vem na altura do calcanhar e a mão superior na altura da fossa popilítea. Essa mão é importante porque ela que vai causar o destravamento da extensão de joelho. Então, eu aplico a técnica de flexão e flexão de quadril e joelho. O que é importante? Durante o movimento, eu tenho que tirar essa minha mão na região posterior do joelho, porque senão ela é um impeditivo para o maior grau de flexão de joelho durante a aplicação da técnica. Então, durante a aplicação da técnica, minha mão vem para a região lateral do joelho e faço o máximo de amplitude de flexão de quadril e joelho e retorno no máximo de amplitude de extensão de quadril e joelho. Essa seria a aplicação da técnica. E veja como o meu corpo acompanha o movimento. Para a técnica de manutenção da amplitude de rotação interna e externa do quadril, o posicionamento do paciente será o mesmo que eu acabei de explicar para flexão e extensão do quadril e joelho, mas eu vou colocar o quadril do paciente 90 graus de flexão, minha mão inferior vai fazer essa pegada em berço, na região posterior de tíbia e fíbula, e minha mão superior vai estabilizar a região anterior e distal do fêmur, acima da base da patela. Dessa forma, eu trabalho a técnica de manutenção de amplitude de movimento para rotação externa, então eu tenho que girar o pé do paciente para dentro para fazer uma rotação externa do quadril, e nas técnicas de rotação interna eu puxo o pé do paciente para fora, então eu faço uma rotação interna do quadril. E dessa forma eu trabalho a manutenção de amplitude de movimento para rotação interna e rotação externa do quadril. Para a técnica de manutenção da amplitude de movimento de adução e abdução do quadril, o posicionamento do paciente vai seguir o que a gente já falou sobre flexão, extensão, rotação interna e externa do quadril, sendo que é importante eu realizar uma abdução do membro contralateral para ter amplitude de movimento para a adução do membro que vai ser trabalhado. Minha mão inferior vai estabilizar a região posterior do calcâneo e minha mão superior, região da fossa popilítea. O que é importante eu me posicionar, pois eu vou precisar dar um passo para conseguir ter toda a amplitude de movimento permitida. Então a minha perna superior vai funcionar com a minha base estável e com a minha perna inferior, que está mais próximo do pé do paciente, eu vou dar um passo para trás para conseguir fazer a abdução em toda a sua plenitude, em toda a amplitude permitida, e eu dou um passo para frente para conseguir acompanhar o movimento durante toda a adução do quadril. E faço esse trabalho. Caso você, durante a técnica, note que está dando muitos passos para fazer a adução e a abdução, sabe que você está fazendo de maneira inadequada. Então você precisa sempre se posicionar de uma maneira adequada para que, com um passo, você consiga executar a técnica plenamente. Pronto, dá pausa aí.